E se aquilo que você sempre acreditou ser amor, cuidado ou até mesmo devoção fosse, na verdade, um disfarce para algo muito mais sombrio? E se por trás de gestos aparentemente inofensivos existisse um truque psicológico tão profundo que, uma vez revelado, mudaria para sempre a forma como você enxerga as pessoas à sua volta? Carl Jung dizia que a sombra sempre se manifesta quando menos esperamos, e é justamente nesse instante que a máscara do narcisista começa a rachar. Imagine estar diante de alguém que parece perder o controle, mas que no fundo está apenas encenando uma peça meticulosamente calculada. O colapso aparente é só a cortina de fumaça para algo ainda mais cruel, um jogo invisível, onde o objetivo nunca é o que parece. Jung nos lembrava que a psique cria armadilhas para esconder sua própria verdade. A questão é, quando o narcisista se mostra vulnerável, ele realmente está despido, ou apenas encobrindo uma manipulação ainda maior? A mente humana adora respostas rápidas, mas aqui não há atalhos. Cada lágrima pode ser uma arma, cada gesto de fragilidade pode ser um espelho distorcido projetado para confundir sua percepção. Como distinguir o que é real do que é fabricado? Carl Jung advertia: aquilo que você mais teme ver em outra pessoa é, muitas vezes, o reflexo da sua própria sombra não integrada. Será que o truque mais obscuro do narcisista não é apenas sobre ele, mas sobre o que desperta em você? Talvez o verdadeiro perigo não esteja no que o narcisista faz, mas no que ele desperta silenciosamente dentro de sua mente. E se cada ataque, cada crise e cada silêncio carregasse um código oculto, um padrão que você ainda não decifrou? Você já se perguntou por que certas palavras grudam na sua memória como feridas abertas? Jung chamava isso de complexos, forças invisíveis que assumem o controle de nossas emoções quando menos esperamos. O que acontece quando o narcisista encontra a chave exata para acionar esse labirinto interno? A cada segundo, você pode sentir que algo está prestes a ser revelado. Mas cuidado, a verdade não chega como um clarão, e sim como uma sombra que se insinua pelos cantos da consciência. O truque mais sombrio não é visível a olho nu. Ele se infiltra em gestos pequenos, em olhares breves, em pausas calculadas. E quando você finalmente percebe, já está preso no jogo. Carl Jung sabia disso. A pergunta não é apenas o que o narcisista esconde, mas o que dentro de mim responde ao chamado dessa escuridão. É no instante em que o silêncio pesa mais do que qualquer palavra que a presença do narcisista se torna quase insuportável. A ausência de som, que deveria trazer paz, converte-se em um vácuo sufocante, carregado de intenções não ditas. Carl Jung dizia que a sombra se manifesta quando não queremos enxergá-la, e aqui ela surge como um veneno invisível que se infiltra por cada fissura da alma. Você sente que algo está errado, mas não consegue nomear. A dúvida se instala como um sussurro que repete: será que é comigo? É nesse momento que o truque sombrio começa a ganhar corpo. O narcisista, ao perder o controle, não se revela frágil, ele tece uma nova armadilha. Cada gesto desconexo, cada olhar perdido, carrega a sensação de que há algo maior escondido por trás. A cena parece improvisada, mas o impacto é calculado. E você, sem perceber, é atraído para dentro desse teatro psicológico, onde o caos é a cenografia perfeita para roubar sua clareza. O jogo é cruel porque se disfarça de verdade. Quando o narcisista explode, você acredita que finalmente enxerga sua essência nua. Mas Jung já alertava: a psique é feita de máscaras, e aquilo que se mostra no excesso pode ser apenas uma defesa contra o que permanece encoberto. A raiva, o choro, o descontrole, tudo pode ser uma cortina, e atrás dela, o manipulador continua movendo os fios invisíveis, enquanto você acredita estar vendo o real. Cada palavra dita com rancor penetra como uma lâmina que fere, sem deixar sangue. Não há marca visível, mas há um corte profundo que rasga memórias antigas, reavivando feridas que você pensava já ter superado. É assim que o narcisista encontra a entrada. Não cria a dor, mas reabre a que já estava escondida em seu inconsciente.
Jung chamaria isso de complexos, e eles não precisam de permissão para assumir o comando quando provocados. E você se pergunta como algo tão pequeno pode doer tanto. Uma frase curta, uma pausa carregada de desprezo, um silêncio prolongado. De repente, tudo ecoa como se fosse a prova definitiva da sua insignificância. Mas a verdade é que não é sobre o agora, e sim sobre aquilo que estava guardado em você há muito tempo. O narcisista apenas acende a chama e o incêndio já estava pronto para começar. Nesse labirinto de manipulação, o maior truque não é o ataque direto, mas a indução ao autoquestionamento. Você passa a duvidar de suas percepções, de suas memórias, até mesmo de sua própria sanidade. Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos retorna multiplicado, exigindo reconhecimento. E nesse espelho distorcido, você não vê apenas o outro, mas fragmentos de sua própria sombra refletida de maneira cruel. A dor se mistura ao desejo de resolver, de entender, de curar. Mas esse desejo também é uma armadilha, pois quanto mais você busca clareza, mais se afunda em contradições. É como tentar decifrar um enigma cujas peças mudam de forma cada vez que você se aproxima da resposta. E nesse movimento incessante, sua energia se esvai, enquanto o narcisista se alimenta desse desgaste silencioso. O contraste é devastador. De um lado, sua necessidade de amor e reconhecimento; do outro, a manipulação fria que se esconde por trás da encenação do descontrole. É nesse choque que nasce a confusão, e é justamente da confusão que o narcisista extrai poder. Você se perde tentando restaurar uma ordem que nunca existiu. E, sem perceber, começa a lutar contra um inimigo interno que foi despertado. Há momentos em que o corpo sente antes da mente: o aperto no peito, a respiração presa, a sensação de estar em perigo mesmo sem ameaça física. Esses sinais não são invenção, são o inconsciente gritando por atenção, apontando para algo que não cabe na lógica, mas pulsa na carne. Jung sabia que o corpo é muitas vezes o primeiro a revelar aquilo que a consciência não quer aceitar. E é aqui que a espiral se fecha, não no entendimento, mas na sensação de estar diante de algo que não pode ser explicado de imediato. O truque sombrio não se revela em palavras diretas, mas no silêncio que fica após elas. Você sente que há algo oculto, algo maior do que o visível. E é nesse espaço, entre o que se mostra e o que se esconde, que a verdadeira manipulação acontece. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um ponto em que a mente começa a duvidar de si mesma. É como se as paredes da realidade, antes firmes, se tornassem maleáveis, escorrendo pelos dedos sem que você consiga segurá-las. O narcisista sabe instintivamente como provocar essa fratura, não com golpes diretos, mas com pequenas torções de sentido, comentários que parecem banais e, no entanto, carregam a semente do veneno. Jung nos ensinou que aquilo que não reconhecemos em nós mesmos se volta contra nós. E aqui, nesse jogo invisível, você se torna inimigo de si próprio. O truque mais sombrio não é o grito, mas a dúvida. Quando alguém perde o controle diante de você, o natural seria sentir distância, até segurança em perceber a fragilidade alheia. Mas com o narcisista acontece o oposto. Cada explosão parece ter o poder de inverter sua percepção, transformando o agressor em vítima e você em culpado. De repente, já não é ele que está em crise, é você que começa a se questionar. A mente gira, buscando respostas, mas quanto mais busca, mais se perde. É nesse estado de torpor que as memórias antigas emergem. Feridas que você acreditava cicatrizadas voltam a latejar, como fantasmas despertados pelo som de uma chave que nunca havia sido girada. Você não entende como uma situação tão específica pode abrir portais para dores que estavam adormecidas.
Mas Jung já alertava. Tudo aquilo que permanece inconsciente retorna sob a forma de destino. Talvez seja esse o destino que você sente pesar, como uma sombra que acompanha cada palavra, cada olhar, cada silêncio. O corpo, mais uma vez, denuncia. O que a mente tenta esconder. O estômago se fecha, os músculos se enrijecem, a respiração perde ritmo. São sinais de que algo maior está acontecendo dentro de você, além da cena aparente. O descontrole do outro não é apenas um espetáculo, é um gatilho que ativa regiões inteiras do inconsciente. E quando isso acontece, a lógica não tem poder algum. A armadilha é sofisticada. Você não luta contra o narcisista, mas contra si mesmo. As palavras dele ecoam dentro da sua cabeça e mesmo quando cessam, o silêncio continua reverberando. Não é apenas o que foi dito, mas o que foi insinuado. E essa insinuação cria raízes, se multiplica em perguntas internas que nunca se resolvem. Será que sou eu o problema? Será que sempre fui? É aqui que a espiral da manipulação se torna quase impossível de perceber, porque o que está em jogo não é apenas a relação com o outro, mas o confronto com sua própria sombra. Jung dizia que o mal mais perigoso é aquele que acreditamos não existir. E ao se deparar com o narcisista em crise, você vê esse mal refletido, mas não sabe onde termina o reflexo do outro e onde começa o seu. O contraste entre desejo e medo se intensifica. O desejo de restaurar a ordem, de salvar o outro, de curar a relação, se mistura com o medo visceral de perder a si mesmo nesse processo. E quanto mais forte é o desejo, mais fundo você cai na armadilha. Porque o narcisista sabe, o vínculo emocional é a corrente mais difícil de quebrar. E é nela que ele aperta os nós enquanto você tenta desesperadamente soltar as cordas. A fragilidade dele se torna sua responsabilidade. A crise dele se transforma em sua missão. E sem perceber, você carrega pesos que não são seus, sangra por feridas que não lhe pertencem e se perde em labirintos que foram desenhados para não terem saída. É como se o narcisista entregasse um espelho quebrado e pedisse para você remontar sua imagem nele. Mas quanto mais você tenta, mais se corta nos cacos. E ainda assim, algo em você insiste. Há uma voz sussurrando que existe uma chave escondida nesse caos. Que talvez, por trás de toda essa dor, exista um aprendizado profundo, uma revelação sobre a natureza humana e sobre si mesmo. Jung acreditava que só ao encarar a sombra podemos nos tornar inteiros. Mas a pergunta é, até onde você está disposto a mergulhar para descobrir a verdade? O truque mais sombrio não se revela de imediato. Ele se esconde nas pausas, nos olhares, nas palavras que não foram ditas. É uma corrente invisível que prende mais pela ausência do que pela presença. E quando você finalmente começa a perceber, já está imerso na espiral, sem saber ao certo se é o outro que te manipula ou se é sua própria sombra que exige ser reconhecida através dele. É nesse ponto que a mente começa a clamar por uma saída, mas cada porta parece levar de volta ao mesmo corredor estreito, iluminado por sombras que se alongam conforme você tenta correr. O narcisista, ao perder o controle, não apenas mostra fissuras, ele desperta no outro uma sensação de estar preso em um ciclo que não tem fim. Jung dizia que o que não enfrentamos em nós mesmos aparece no exterior como destino. Assim, cada explosão, cada silêncio sufocante parece ser mais do que um ataque. É um espelho cruel que devolve pedaços daquilo que você preferiu não ver em si. A tensão cresce porque não se trata mais apenas de suportar a crise do outro, mas de lidar com as vozes internas que ela evoca. São vozes antigas, algumas herdadas, outras moldadas pelas experiências esquecidas da infância. Cada insulto, cada manipulação toca cordas já afinadas por memórias de dor. E, de repente,
não é mais o narcisista diante de você. É a repetição de algo muito mais profundo, algo que sempre esteve à espreita, esperando o momento certo para emergir. Esse é o truque mais perverso: transformar o presente em uma máquina do tempo. O abuso não acontece apenas agora. Ele reativa todos os agoras que já doeram antes. O corpo treme como se reconhecesse o roteiro, mesmo que a mente não queira admitir. Jung chamaria isso de ativação dos complexos. Energias psíquicas autônomas que nos arrastam para estados de consciência nos quais já não temos controle. E nesse estado, o narcisista reina absoluto, pois não é apenas contra ele que você luta, mas contra o peso de toda a sua história. O caos externo se entrelaça com o caos interno, criando uma tempestade que parece impossível de atravessar. De um lado, a raiva do outro explode em gestos e palavras. Do outro, sua própria raiva se ergue, mas com culpa, como se não tivesse o direito de existir. Essa dualidade corrói por dentro, pois você oscila entre querer fugir e querer salvar, entre querer gritar e querer silenciar. E nesse vai-vem, a confusão se torna alimento para a manipulação. É nessa oscilação que nasce o espaço mais perigoso, o da dúvida sobre si mesmo. Você já não se pergunta apenas por que ele faz isso, mas será que eu mereço isso? É nesse instante que a sombra se infiltra de maneira mais profunda, pois aquilo que o outro projeta encontra terreno fértil no seu inconsciente. Jung dizia que não somos vítimas indefesas da sombra alheia, mas que só podemos nos libertar dela ao reconhecer a nossa própria. O problema é que, diante do narcisista, essa fronteira fica quase impossível de distinguir. O truque é tão sombrio porque ele transforma a dor em confusão e a confusão em dependência. Quanto mais você tenta entender, mais se perde. Quanto mais tenta resistir, mais se desgasta. É como nadar em um mar revolto. Cada esforço para emergir parece te arrastar ainda mais para o fundo. E no fundo não há luz. Apenas o eco das palavras que ficaram marcadas, repetindo como um mantra obscuro que molda sua percepção de si mesmo. E, no entanto, dentro desse mesmo abismo, há algo que pulsa. Uma parte de você percebe que o colapso do narcisista é também um chamado. Não um chamado para salvar o outro, mas para voltar-se para dentro, para encarar a própria sombra, não como inimiga, mas como parte esquecida da sua totalidade. Jung acreditava que só quando olhamos para o monstro em nossos sonhos, descobrimos que ele é, na verdade, um pedaço de nós, pedindo integração. Mas quem teria coragem de olhar sem desviar? Nesse momento, a narrativa se transforma em um espelho de contrastes. O descontrole do outro é, ao mesmo tempo, uma ameaça e uma revelação. A manipulação é cruel, mas também expõe rachaduras que já existiam em você. O narcisista joga com sua fragilidade, mas paradoxalmente também aponta para a força que você ainda não descobriu. É o paradoxo da sombra. Aquilo que te fere também contém a chave para a cura. E é aí que a espiral se aprofunda ainda mais. O que parecia apenas uma relação tóxica ganha dimensões arquetípicas. Você já não lida apenas com uma pessoa, mas com forças universais que atravessam gerações, que falam através de símbolos, que se repetem em mitos e histórias antigas. O narcisista se torna o arquétipo do manipulador, mas também o mensageiro de algo que você precisa ver. A pergunta é: você terá coragem de decifrar esse enigma? Porque o truque mais sombrio não está apenas no que o narcisista faz, mas no que ele desperta silenciosamente dentro de você. É um convite perigoso, uma travessia sem garantias, um mergulho em águas que podem tanto afogar quanto revelar tesouros ocultos. Jung diria que ali onde está seu maior medo, está também sua maior possibilidade de transformação. E talvez, só talvez, o colapso do outro seja o espelho que te conduz ao encontro mais profundo consigo mesmo. Há um instante em que o tempo parece se partir em duas direções. De um lado, o desejo ardente de escapar desse labirinto sufocante. De outro, a estranha compulsão de permanecer, como se algo dentro de você
você precisasse experimentar até o fim esse mergulho na escuridão. O narcisista, ao perder o controle, não se revela apenas em seus excessos. Ele acende uma chama secreta que queima em você. E essa chama arde com a intensidade do medo, mas também com o fascínio do reconhecimento. Jung nos lembrava que aquilo que mais odiamos no outro pode ser justamente o que mais precisamos enxergar em nós. É nesse jogo de espelhos que a mente começa a se fragmentar. Cada palavra agressiva ecoa como uma sentença, mas também como uma pergunta não respondida. Você se pega revivendo diálogos que nunca aconteceram, construindo justificativas invisíveis, tentando costurar sentido em uma trama que foi criada para não ter sentido algum. E quanto mais você busca ordem, mais o caos cresce dentro de você. É como dançar em um chão que desmorona a cada passo. A tensão aumenta porque a dor não vem sozinha. Ela vem acompanhada de desejo. Desejo de ser visto, de ser reconhecido, de provar que você não é aquilo que foi acusado de ser. Esse é o truque mais sombrio. Transformar sua necessidade mais profunda em uma arma contra você. O narcisista sabe disso, mesmo que inconscientemente. Ele toca a corda exata, a que vibra com sua carência ancestral. E nesse instante, você não está apenas reagindo a ele, mas a todas as ausências que já marcaram sua vida. O corpo sente antes da mente admitir. Há noites em que o sono não vem, e cada detalhe do conflito retorna como um pesadelo acordado. O coração acelera sem razão aparente, a respiração falha, o peito parece carregar um peso que não pertence a você. São sintomas de algo maior, o inconsciente tentando empurrar à superfície verdades que você insistiu em calar. Jung dizia que até que o inconsciente seja trazido à luz, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. É aqui que você começa a perceber. Talvez essa dor seja mais antiga do que essa relação. No entanto, há momentos de silêncio que parecem quase sagrados. Entre um ataque e outro, surge um espaço em que você se vê diante de si mesmo. Não é um alívio completo, mas uma pausa densa, como se o universo lhe oferecesse a chance de respirar antes da próxima onda. Nesses segundos, você percebe que ainda há algo intocado dentro de você, algo que não pode ser capturado nem pelo narcisista, nem pelas memórias que ele desperta. Esse núcleo silencioso é frágil, mas é também a semente da sua força. A confusão, porém, volta como um redemoinho. O narcisista chora, implora, culpa, ameaça, e você se vê novamente arrastado. A dúvida se instala como veneno. Será que ele realmente sofre? Ou tudo é parte da encenação? Será que sua vulnerabilidade é real ou apenas mais uma máscara? Jung nos advertia que a persona, essa máscara social, pode se tornar tão convincente que até quem a veste acredita nela. E diante do colapso do outro, você já não sabe se está diante da verdade ou de uma ilusão meticulosamente tecida. Esse conflito entre verdade e mentira, entre amor e manipulação, entre proximidade e prisão, é o que prende você no ciclo. É como se cada emoção fosse amplificada e embaralhada ao mesmo tempo, deixando você sem chão. Mas, paradoxalmente, é nesse abismo que surge a oportunidade de enxergar, porque é no ponto mais escuro da noite que a mínima centelha de luz se torna impossível de ignorar. Aos poucos, a consciência começa a perguntar: o que dentro de mim responde a esse chamado? Por que aceito dançar nesse teatro de dor? O narcisista pode ser o ator principal, mas o palco é o seu inconsciente e a peça já estava escrita muito antes do encontro. Jung diria que não há encontro por acaso. Cada relação traz à tona aquilo que precisa ser integrado. A questão é: você está pronto para enfrentar o que essa sombra revela? O truque mais sombrio não está em gritar mais alto ou em manipular com mais força. Está em plantar a sensação de que você não existe sem esse jogo, de que sua identidade depende da validação do outro, mesmo que essa validação venha carregada de veneno. É nesse ponto que a batalha deixa de ser externa e se torna um confronto com seu próprio reflexo, porque não é apenas sobre ele,
É sobre você diante do espelho da dor. E talvez seja justamente nesse lugar de ruína que nasça a possibilidade de reconstrução. O colapso do narcisista, ainda que cruel, pode ser a fresta por onde a verdade começa a entrar, mas não uma verdade fácil, não uma revelação clara. É uma verdade que exige coragem, porque só pode ser encontrada dentro do caos. Jung dizia que não há despertar de consciência sem dor. E é aqui, no coração desse abismo, que a dor começa a se transformar em portal. Há um ponto em que o próprio ar parece carregar o peso daquilo que nunca foi dito. Você sente como se estivesse dentro de um sonho febril, onde cada gesto do narcisista é ao mesmo tempo ameaça e convite, como se algo invisível tentasse conduzi-lo para dentro de um labirinto sem saída. Carl Jung dizia que aquilo que não se torna consciente se manifesta como destino. E aqui, cada olhar torto, cada palavra sussurrada, soa como a repetição de um destino que você não escolheu, mas que insiste em se cumprir. A manipulação, nesse estágio, deixa de ser apenas um ataque externo e se torna uma presença interna. Você começa a ouvir a voz do outro dentro de sua própria mente, repetindo acusações, insinuando culpas, infiltrando dúvidas, como se fossem pensamentos seus. Essa é a crueldade mais silenciosa, a invasão do espaço psíquico. O narcisista já não precisa estar presente, porque seu eco vive em você. E nesse eco, você não sabe mais onde termina a sua voz e onde começa a dele. E ainda assim, há uma estranha sedução nessa escuridão. Parte de você acredita que, se suportar até o fim, encontrará a chave que dissolve o enigma. É como caminhar por uma floresta à noite. O medo é intenso, mas há também um fascínio secreto em cada sombra, como se uma revelação estivesse prestes a se anunciar. Jung nos lembrava que o encontro com a sombra é sempre acompanhado por medo, mas também por uma promessa. A promessa de se tornar inteiro. O contraste é dilacerante. De um lado, a dor de estar preso em um ciclo que parece não ter fim. Do outro, a intuição de que essa prisão pode ser a porta de entrada para um despertar mais profundo. O narcisista perde o controle e tenta arrastar você junto ao abismo. Mas algo em sua alma sussurra que talvez esse abismo esconda algo que só pode ser visto ali. Não se trata de romantizar a dor, mas de reconhecer que dentro dela se esconde uma mensagem que não pode ser ignorada. Nesse ponto, cada memória do passado parece ressurgir em ondas. Lembranças de infância, frases de pessoas esquecidas, momentos de abandono que nunca foram curados. Tudo retorna embalado pelo descontrole do outro. Não é apenas sobre ele, é sobre tudo que sempre ficou guardado e que agora encontra uma fresta para escapar. O narcisista se torna, sem saber, o mensageiro de uma história maior, a história da sua própria psique clamando por libertação. Mas a libertação não vem como um raio de luz, vem como um incômodo constante, uma pergunta que se repete em silêncio. Até quando você aceitará viver nesse espelho distorcido? Essa pergunta é o verdadeiro truque, porque não vem do narcisista, vem de dentro de você. Ele é apenas o gatilho, a voz que ecoa, a dúvida que fere, o vazio que grita, são todos sinais de que sua alma exige um confronto mais profundo. O corpo sabe disso. Há momentos em que você sente a necessidade de gritar, mas o som não sai. Há instantes em que as lágrimas escorrem sem que você entenda o motivo. Esses movimentos não são fraquezas, são fissuras pelas quais sua sombra tenta falar. Jung dizia que a sombra, quando ignorada, encontra sempre um caminho para se manifestar, seja no corpo, nos sonhos ou nos encontros com figuras que nos perturbam. O narcisista é apenas o ator escolhido para encenar essa peça. E, ao perceber isso, um novo incômodo nasce. Será que a manipulação mais profunda não é a dele, mas a sua própria recusa em encarar o que está por trás dessa dor? Essa pergunta não tem resposta imediata, e talvez seja por isso que ela permanece rondando, como um loop que nunca se fecha. A cada vez que você tenta escapar, ela retorna, pedindo que você olhe mais fundo,
mais além, sem anestesia. Esse é o ápice da espiral. Não a destruição, mas a revelação de que algo dentro de você sempre soube que essa travessia seria inevitável. O colapso do narcisista, por mais devastador que seja, pode estar servindo como o portal que empurra sua alma para esse encontro. Mas será que você terá coragem de atravessá-lo? Porque é justamente aqui, no ponto mais escuro, que a transformação começa a sussurrar. Não como resposta clara, mas como uma sensação de que a verdade não está fora, nem no outro. Está dentro, escondida na sombra que você sempre evitou. Carl Jung dizia que o ouro está no lugar que menos queremos procurar. E talvez, apenas talvez, seja no teatro sombrio do descontrole que esse ouro silencioso finalmente começa a brilhar. Há um momento em que a escuridão já não parece vir apenas de fora, mas começa a nascer dentro de você, como se cada gesto do narcisista, cada olhar carregado de veneno, fosse uma chama que acende algo que você nunca quis admitir que existia. É como se a sombra, tantas vezes negada, resolvesse agora se levantar com toda a força acumulada. Jung dizia que aquilo que resistimos em nós mesmos se transforma em prisão. E talvez seja exatamente isso. Uma prisão cujas grades não estão do lado de fora, mas fincadas dentro da sua própria psique. O truque mais sombrio não é o colapso em si, mas o que ele evoca em seu silêncio posterior. Quando o grito se apaga, o que resta é o eco dentro de você. E esse eco não respeita tempo nem espaço. Ele se infiltra nas horas mais calmas, interrompe momentos de paz, invade sua intimidade com perguntas corrosivas. Será que você é culpado? Será que sempre foi? Essa repetição constante se torna o alimento que mantém viva a ilusão. E quanto mais você tenta escapar, mais parece estar preso ao ciclo invisível. A mente, exausta, tenta criar justificativas. Talvez seja apenas um momento ruim, talvez haja uma explicação oculta, talvez ainda haja algo a salvar. Mas cada talvez é uma corrente, cada justificativa é uma nova camada de confusão. O narcisista não precisa mais agir. Você mesmo já faz o trabalho por ele, recriando o labirinto dentro da sua própria mente. Jung alertava que o inconsciente não se cala. Ele cobra a atenção até que seja visto. E quando não olhamos para ele, o mundo externo se encarrega de nos mostrar. Então surge a contradição mais insuportável. Você quer fugir e, ao mesmo tempo, quer ficar. O medo grita para você sair, mas o desejo implora para você permanecer. É nesse paradoxo que o narcisista encontra sua vitória mais silenciosa. Porque enquanto você hesita, a manipulação se perpetua. Mas, ao mesmo tempo, é nesse ponto que o inconsciente sussurra. Não é sobre ele, é sobre você. É sobre o que ainda não foi integrado, sobre o que precisa ser iluminado. O corpo sente essa ambiguidade de forma brutal. Uma noite de insônia parece um campo de batalha interno, onde os músculos travam, o coração dispara e a mente não encontra repouso. Não é apenas estresse, é a psique tentando quebrar as defesas da consciência. Jung dizia que a alma se expressa através de símbolos, e às vezes esses símbolos chegam em forma de sintomas. Cada aperto no peito, cada lágrima que surge sem aviso, é o chamado da sua própria sombra. O mais cruel é perceber que, no fundo, existe um certo fascínio por esse jogo. Uma parte de você se sente viva nesse caos, como se o abismo tivesse algo a oferecer que a luz nunca trouxe. É um desejo que beira o proibido, o desejo de se reconhecer naquilo que mais teme. O narcisista, sem saber, se torna o guardião dessa porta, e cada crise dele é uma chave que força você a olhar para além das aparências. Mas que segredo tão profundo pede para ser visto através dessa dor? É aí que a espiral se estreita ainda mais. O colapso não é mais apenas dele, passa a ser também seu. Você já não consegue separar onde termina o descontrole do outro e onde começa a sua própria tempestade. É como se duas sombras se entrelaçassem, criando uma entidade nova, feita de dor compartilhada e de segredos nunca revelados.
E de repente, não se trata mais de sobreviver ao narcisista, mas de sobreviver ao encontro consigo mesmo. Nesse ponto, os limites se dissolvem. O certo e o errado, o real e o ilusório, o amor e a manipulação, tudo se mistura em um caldo denso e sufocante. E ainda assim, há uma estranha clareza no meio disso. A clareza de que você está diante de algo maior do que uma relação, maior até do que a figura do narcisista. Você está diante de um arquétipo vivo, de uma força psíquica ancestral que atravessa a humanidade inteira e que agora se manifesta através dessa experiência. A pergunta que ecoa é devastadora. Será que o truque mais sombrio não é do outro, mas da vida em si, tentando empurrar você para esse confronto inevitável? O narcisista é apenas a faísca, mas o fogo já estava em você. E agora, queimando por dentro, não há mais como fingir que nada aconteceu. Cada ferida aberta se transforma em uma porta, cada lágrima em um sinal, cada silêncio em um chamado. E é nesse chamado que a espiral continua, puxando você ainda mais para dentro. Não para o desfecho, não para a resposta final, mas para um mergulho mais profundo, onde a transformação ainda pulsa escondida no coração da escuridão. Há um instante em que a respiração se torna pesada, não porque falte ar, mas porque o ambiente está saturado de símbolos invisíveis. Cada palavra do narcisista, cada gesto de fúria, já não soa apenas como um ataque, mas como a ressonância de algo arquetípico, antigo, quase mítico. Jung dizia que os deuses do inconsciente não desaparecem, apenas mudam de rosto. E talvez seja isso. Diante de você não está apenas um indivíduo em crise, mas a encarnação de uma força que atravessa séculos, repetindo-se como um ritual obscuro. Nesse ritual, você é ao mesmo tempo vítima e iniciado. A dor que o atravessa não é só destruição, é também um batismo involuntário em águas que poucos ousam tocar. Cada lágrima parece conter o sal de memórias antigas, cada silêncio prolongado carrega o peso de segredos ancestrais. E no fundo, uma parte sua compreende. Essa experiência não é casual, não é banal, é uma travessia psíquica que exige coragem para não enlouquecer. Mas é justamente aqui que o truque mais sombrio se intensifica. O narcisista, em sua explosão, parece perder o controle. Porém, nesse caos aparente, ele ativa em você a engrenagem mais perigosa, a de começar a se culpar por aquilo que nunca lhe pertenceu. É como se sua mente, em transe, se inclinasse sozinha para o abismo, acreditando que precisa pagar uma dívida invisível. E esse movimento é tão sutil que, quando você percebe, já está carregando culpas que não são suas. O corpo responde, como se estivesse em guerra. O peito arde, a pele arrepia, a garganta trava. São sinais de que a psique grita por reconhecimento. Jung lembrava que o inconsciente usa a linguagem do corpo quando não encontra outra forma de ser ouvido. E talvez esse peso físico não seja apenas fruto da manipulação, mas o aviso de que algo maior exige ser confrontado, uma parte de você que já não aceita ser silenciada. E, paradoxalmente, é nesse caos que nasce uma estranha lucidez. A percepção de que a relação não é apenas com o outro, mas consigo mesmo. O narcisista não é apenas o algoz, mas o espelho que mostra aquilo que você preferia não ver. É um reflexo distorcido, sim, mas ainda assim um reflexo. E isso perturba, porque obriga você a admitir que parte da dor que sente é também parte de quem você é. Esse choque entre projeção e realidade é o que mantém o ciclo vivo. Você o odeia, mas não consegue se desligar. Você o teme, mas não consegue virar as costas. Porque, no fundo, não é dele que você precisa se libertar. É daquilo que ele desperta em você. Jung dizia que nada nos acontece do lado de fora que não tenha raízes profundas no lado de dentro. É essa raiz que prende, é essa raiz que sangra, e é aqui que a espiral se aperta. Cada crise se torna mais do que uma cena. É um portal que se abre para dentro do inconsciente.
Você entra sem escolha, como quem é arrastado por uma correnteza. E ali, no fundo, não há respostas claras, apenas símbolos, imagens e sensações que pedem tradução. O narcisista é o condutor involuntário dessa descida, mas a jornada é sua. É você quem precisa decifrar os sinais, mesmo quando parecem absurdos. No entanto, a mente resiste. Ela quer ordem, quer explicações, quer o conforto da lógica. Mas a lógica não penetra nesse território. Aqui, o que impera é o paradoxo, o amor que fere, a raiva que protege, a dor que ensina, o inconsciente. Fala em opostos, e a única forma de ouvir é suportar a contradição sem tentar resolvê-la de imediato. É nesse ponto que muitos desistem, mas é também aqui que o ouro da transformação começa a se formar. E o ouro, como Jung dizia, está sempre no lugar que menos queremos procurar. Talvez seja justamente nesse teatro do descontrole, nesse espelho quebrado, nessa dor quase insuportável que se esconda a possibilidade de algo novo nascer. Não como uma cura instantânea, mas como a semente de uma consciência mais ampla. O problema é que, para alcançar essa semente, é preciso atravessar o fogo sem anestesia. E o fogo continua queimando, trazendo à tona mais memórias, mais símbolos, mais verdades não ditas. Você sente que está perto de algo, mas não sabe o que. A espiral não terminou. Ela continua puxando, levando você ainda mais fundo para um território onde nada é seguro, mas tudo é verdadeiro. Há um instante em que o silêncio se torna mais eloquente do que qualquer palavra. O espectador agora não está apenas ouvindo, está sentindo. Cada sombra evocada, cada cicatriz reaberta, cada labirinto percorrido o conduziu até este ponto em que a dor não é apenas ferida, mas também linguagem. Jung nos lembrava que aquilo que não é integrado retorna como destino. E aqui, neste fim que não é fim, o destino se revela como um convite velado à consciência. A jornada não lhe entregou respostas prontas, mas lhe mostrou reflexos. Refletiu no rosto do narcisista a fragilidade humana. Refletiu em suas próprias dúvidas a força escondida. Refletiu no vazio a semente do renascimento. Nada se encerra, tudo continua reverberando, como ecos que insistem em habitar o silêncio da mente. E talvez seja justamente nesse eco que a transformação começa. Porque o truque mais sombrio não é apenas a manipulação externa, mas a recusa em olhar para o que ela desperta dentro de nós. O narcisista perde o controle e, no descontrole, nos mostra o que sempre esteve oculto, a nossa própria sombra, pedindo reconhecimento. E essa revelação não é fácil, não é confortável, mas é inevitável. A dor se torna portal, o caos se torna mapa, a queda se torna passagem. O corpo ainda carrega o peso, os olhos ainda ardem, mas no fundo algo mudou. A consciência, uma vez tocada, não volta a ser a mesma. O inconsciente falou e suas palavras, mesmo envoltas em símbolos, já não podem ser silenciadas. A ferida que sangrou também iluminou, a lágrima que caiu também limpou, e a sombra que assustou também mostrou o caminho. Você sente que não está diante de uma história de outro, mas da sua própria. Cada cena, cada metáfora, cada silêncio reverberou porque já vivia em você. O narcisista foi apenas o ator. O palco sempre foi a sua alma. E agora as cortinas se fecham apenas para revelar que a peça continuará dentro de sua própria consciência. O mistério permanece, porque o mistério nunca se resolve, apenas se expande, e é essa expansão que abre espaço para algo novo nascer. Não uma certeza rígida, mas uma percepção mais ampla, capaz de olhar para a dor sem fugir dela, de encarar a sombra sem se perder nela. Jung dizia que não há despertar de consciência sem dor, e ainda assim é nessa dor que se encontra a promessa da totalidade. As perguntas continuam abertas, mas agora soam diferentes, não mais como prisões, mas como chaves. Será que o que você teme não é, na verdade, o que mais precisa integrar?
Será que a sombra que o assusta não é também a guardiã do seu ouro mais escondido? Perguntas que não se calam, mas que o acompanham como sementes lançadas ao solo da alma, prontas para germinar quando menos se espera. E quando esse eco voltar nos dias comuns, no silêncio do quarto, no olhar perdido no espelho, no aperto inexplicável no peito, você saberá que algo foi plantado aqui. Não uma resposta, mas uma lembrança viva. A lembrança de que, atrás do descontrole, existe um chamado e que talvez, apenas talvez, a dor que o atravessou seja também o caminho que o conduz ao encontro mais profundo consigo mesmo. Porque o verdadeiro truque não está em enganar, mas em revelar. Não está em prender, mas em despertar. O narcisista não é apenas o inimigo, é a sombra em forma humana, a peça que obriga você a olhar para dentro. E ao olhar, você descobre que a escuridão não é a ausência de luz, mas o lugar onde a luz aprende a nascer. Se essa travessia falou com você, se algo ecoou dentro da sua própria história, permita que esse eco continue. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se, não como um gesto automático, mas como parte desse movimento de despertar. Porque ao espalhar essa experiência, você não apenas a mantém viva em si, mas a oferece a outros que também caminham às cegas em seus próprios labirintos. E talvez seja isso, transformar o silêncio em voz e a dor em ponte. O ouro está sempre onde menos queremos procurar. Carl Jung.